Olá, meu amigo, minha amiga, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas na vida de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live de reflexão bíblica. E nesta live de hoje nós vamos estar refletindo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Coloca o fundo musical aí, por favor. Vamos então meditar aqui na gloriosa palavra de Deus, que se encontra aqui no capítulo 20 do livro de 2 Crônicas. Louvado seja Deus. O título do texto que nós vamos ler, refletir e também fazer a aplicação das verdades de Deus em nossas vidas. Aqui na minha Bíblia diz: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Então esse é o título do texto sagrado que nós vamos ler e refletir nesta live. A Bíblia que eu estou usando é Almeida Revista Corrigida. Então vamos ler. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Quem era Josafá? Josafá era o rei de Judá. Judá era o reino cuja dinastia era os descendentes de Davi. E, num determinado tempo, 3 povos se uniram e vieram à peleja, à guerra, contra Josafá. Então vamos meditar aqui neste primeiro versículo. Josafá, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que tinha uma vida agradável aos olhos do Senhor. E a palavra de Deus está nos revelando que mesmo a gente sendo temente a Deus e vivendo de maneira agradável aos olhos do Senhor, nós podemos passar por situações de dificuldade, nós podemos passar por situações em que o mal queira nos atingir. Porque veja bem que de repente, vieram à peleja contra Josafá 3 povos, 3 nações, 3 grandes exércitos que se uniram para lutar contra Josafá. E quando esses povos estavam vindo à peleja contra Josafá, versículo 2 vai falar o seguinte: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engendi. Então, estavam vindo de todos os lados. Se você conhece o mapa de Israel, de um lado ele é banhado pelo mar Mediterrâneo, ao norte ele faz divisa com a Síria, no sul com o Egito, e a leste ele faz divisa com a Cisjordânia. Então ouça bem. Então quando diz aqui, então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar,
Então esse mar aqui não é o mar Mediterrâneo, é o Mar Morto. Então estavam vindo do leste e da Síria. A Síria já é ao norte de Israel. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que já é ali mais ao sul de Jerusalém, que é em Engendi. Enfim, Israel estava totalmente, Judá estava totalmente cercada por uma grande multidão. Olha aqui, ó, vem contra ti uma grande multidão, porque 3 nações se uniram para pelejar contra Josafá. E o que a palavra quer revelar para mim e para você não é apenas o conhecimento de um fato histórico do passado. O que a palavra de Deus quer me ensinar e quer ensinar a você aqui nesse texto é exatamente o que eu coloquei no título da live: a peleja é do Senhor. Você vai aprender aqui, meu irmão, minha irmã, na palavra de Deus, de que quando o inimigo se levanta contra a tua vida, você precisa ter atitudes dentro da palavra para que você possa ter a vitória contra o mal que se levantou contra a tua vida. Porque nós que cremos em Deus, que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não estamos isentos de sermos atacados por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que querem destruir a nossa vida. Mas quando isso acontecer, a palavra de Deus nos dá a revelação de como nós devemos agir nesta hora. Então você que está passando por luta, você que o inimigo tem feito de tudo para acabar com o teu casamento, você que já discerniu que tem um demônio, um devorador, atacando as tuas finanças, o teu salário, a tua renda, o teu negócio, querendo levar você à bancarrota, à falência, ao desespero. Você cujo filho, cuja filha não te respeita mais, anda com amizades que você sabe muito bem que não são amigos de verdade deles, e que seus filhos estão andando num caminho que você nunca sonhou para eles, e isso causa tristeza, angústia. Isso faz você até mesmo perder noites de sono. Você, meu amigo e minha amiga, que está aí deprimido, com uma tristeza profunda, porque você foi abandonado por pessoas que você jamais imaginou que te abandonaria. E essa tristeza está acabando com a tua vida. Você que está aí porque recebeu uma trágica informação do médico de que você tem uma doença incurável e você não sabe o que fazer para suplantar todo esse mal, e você não sabe o que fazer para sair vitorioso dessa situação, saiba de uma coisa, eu te falo agora como profeta de Deus.
Você não entrou nesta live por acaso. Você não está aqui à toa e nem Deus está aqui para falar com as paredes ou com o vento. Deus está aqui para falar a você que Ele tem a solução para o teu problema. Ele tem estratégias que farão você vencer todo e qualquer mal que vem contra você. Não importa quem esteja pelejando contra você, meu irmão. Não importa quem esteja pelejando contra você, minha irmã. O que importa é que a palavra de Deus, aqui nesta live, vai trazer uma iluminação tão grande para a tua vida, que você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar a vitória com o coração transbordando de alegria, pelo que Deus vai fazer em teu favor. Louvado seja o nome do Senhor. E se você crê nessa palavra, já deixa o teu amém, o teu glória a Deus, o teu aleluia nos comentários. Dê legalidade à palavra de Deus na tua vida. Não deixe o diabo colocar dúvida no teu coração, mas tenha fé que Deus, aleluia, pode fazer o impossível se tornar possível na tua vida. Por maior que seja a tua peleja, mesmo que se levantou contra você uma grande multidão, como aconteceu com Josafá. Deram a notícia a Josafá, disseram para ele: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engendi. Ou seja, o que disseram a Josafá: olha, de todos os lados vem uma grande multidão contra você, para pelejar contra você, Josafá. Josafá então se viu ali encurralado, num beco sem saída, sem saber o que fazer, mas mesmo sem saber o que fazer, ele vai tomar algumas atitudes que lá na frente vai ajudá-lo a trazer Deus para a sua vida, para que realmente, com a ajuda e a graça de Deus, ele possa vencer essa grande multidão aqui, olha, na ponta da caneta, que se levantou contra a vida dele, contra o reino dele, contra o povo dele, contra a família dele. Então agora, a partir do versículo 3, nós vamos ver então quais foram as atitudes de Josafá e o que Deus vai fazer para que Josafá tenha vitória. Mas toda essa reflexão que nós estaremos fazendo aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, é para dar a você, meu irmão, minha irmã, a sabedoria, a inteligência espiritual, para que você saiba como se conduzir também quando o inimigo se levantar contra você. Porque existem forças espirituais da maldade que estão sempre querendo guerrear contra a nossa vida. Eu vou levar você rapidinho aqui para Efésios 6, para que você veja dentro da palavra que os nossos inimigos são numerosos. Olha o que diz aqui Efésios 6, o texto que fala sobre a armadura de Deus. Olha aqui o versículo 12.
Eu estou em Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, olha só, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então vejam que existe castas e mais castas malignas, demoníacas, que se levantam para lutar contra a nossa vida. E aqui, exatamente em 2 Crônicas 20, voltando aqui para 2 Crônicas 20, a palavra de Deus vai nos dar a luz de como é que nós podemos ter a vitória quando o inimigo está rugindo, parecendo um leão faminto, para nos devorar. Amém? Então vamos prosseguir aqui no versículo 3, para que realmente a gente possa compreender que o Senhor peleja por nós. Então Josafá temeu, então ele temeu, porque uma grande multidão veio contra ele, para pelejar contra ele. E ele estava cercado de todos os lados. Não tinha para onde correr. Não tinha para onde fugir. E aí ele temeu o mal que veio contra ele. Mas ele não ficou só com as pernas tremendo. Ele tomou outras atitudes, além de temer, para ter a vitória. Então uma coisa é você sentir o perigo, a ameaça que o inimigo está te fazendo. Outra coisa é você procurar sair vitorioso da peleja que se levantou contra você. Então nós vamos ver o que Josafá fez e que nós também podemos fazer para que a gente alcance a vitória. Amém, queridos? Então vamos lá, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Então a primeira coisa que ele fez, depois que disseram a ele que uma grande multidão veio contra ele, para pelejar contra ele, Josafá, ele passou a buscar o Senhor, porque ele sabia que humanamente não tinha como ele vencer essa grande multidão. Ele não tinha um exército capaz de vencer essa grande multidão. Ele não tinha força física para vencer essa grande multidão. E aí, o que ele fez? Foi buscar o Senhor. Está aqui, ó, e pôs-se a buscar o Senhor. E a palavra vai nos mostrar ainda mais como foi que ele buscou o Senhor. A palavra de Deus diz, aleluia, eu vou mostrar aqui para você mesmo, 2 Crônicas. Olha aqui, ó, vou voltar aqui algumas páginas, tá? Estou voltando aqui algumas páginas de 2 Crônicas. E veja, olha aqui, ó, eu continuo em 2 Crônicas 7, tá? Aqui, ó, 2 Crônicas 7, capítulo 7. Olha aqui o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então aqui mesmo em Crônicas, a palavra de Deus diz que se a gente, numa situação de crise, numa situação
em que o mal veio querer nos atingir, se a gente se humilhar, orar, buscar o Senhor e se converter dos maus caminhos, então Deus, Ele promete nos ouvir, aleluia, e agir em nosso favor. Então é exatamente o que Josafá faz num primeiro momento. Ele vai buscar o Senhor, e aí nós vemos aqui de que maneira ele buscou o Senhor. Ele apregoou um jejum em todo Judá, em todo o reino. Ele pediu a todos os cidadãos do seu reino, a todos os seus súditos, para que jejuasse. E o que está dito lá em 2 Crônicas 7,14, que eu acabei de mostrar para vocês? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então o jejum é uma forma de a gente se humilhar diante de Deus. A gente vai se abster das refeições, de tudo que dá prazer à carne, e vai ficar a sós com Deus, botar a cara no pó e clamar a Deus. Então isso é se humilhar, né? E o jejum faz parte da gente buscar o Senhor, porque quando eu e você jejuamos para estar a sós com Deus, o que a gente está declarando para os céus? Que Deus é mais importante do que um prato de comida. Deus é mais importante do que a nossa alimentação. Que não adianta nada a gente ficar se alimentando se Deus não estiver agindo na nossa vida. Nós precisamos, meus amigos e minhas amigas, antes de tudo, ter o Senhor na nossa vida, agindo por nós. Porque existem situações como essa aqui de Josafá, em que uma grande multidão veio contra ele, para pelejar contra ele. Tem situações na nossa vida que só Deus para ter misericórdia e nos livrar do que estão querendo fazer contra a nossa vida. E aí a gente vai ficar o quê? Chorando, morrendo de medo do que o inimigo está planejando fazer contra a nossa vida? Não, ouça a palavra, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vamos buscar o Senhor, está aqui, ó. Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Ele temeu por quê? Porque ele sabia que ele não podia fazer nada para se livrar do ataque do inimigo. Mas ao mesmo tempo ele tinha consciência que Deus pode tudo. Como diz a palavra de Deus lá em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele não podia, mas Deus pode tudo. Então ele foi buscar o Senhor. E como é que a gente traz Deus para nossas causas? Jejuando. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Os apóstolos jejuavam. Enfim, os santos de Deus sempre praticaram jejum. Então, se tem alguém aí dizendo para você que não precisa fazer jejum, repreende o demônio que está usando a boca dessa pessoa. Porque esse demônio aí quer que você fique distante de Deus, para que o diabo possa te dar uma rasteira. Mas ao invés de você dar ouvido a esses incrédulos, a essa gente aí que não tem temor de Deus, não crê na palavra de Deus, olha aqui, ó. Josafá era um crente, Josafá era temente a Deus. E o que ele fez? Ele foi jejuar quando a luta veio, quando o problema surgiu, quando o mal se levantou. E não apenas ele, mas ele pediu que todo Judá, todas as pessoas do seu reino também jejuassem.
E ele buscou a Deus não só com jejum. Vamos ver o que vai dizer agora aqui o versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Então é exatamente isso, meu amigo e minha amiga, que nós temos que fazer quando a luta está travada contra a nossa vida. É o que nós temos que fazer, pedir socorro. Exatamente como está lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, o monte de uma grande multidão que se levantou contra mim. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Então, aleluia, você está aflito, você está angustiado, hein? O médico disse, olhando os teus exames, que você está com uma doença incurável. Não se desespere. Vá pedir socorro a Deus, é o que a palavra está revelando para mim e para você. O que eu e você temos que fazer, meu irmão? O que eu e você temos que fazer, minha irmã? Aleluia! Quando o mal vem contra a nossa vida, é pedir socorro, porque nós não podemos, mas Deus pode. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Nós não podemos, aleluia, se sentir impotente, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Aleluia, glória a Deus. Então, além de jejuar, ele, juntou o povo dele para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Uma outra coisa aqui que a gente aprende aqui no versículo 4. Pede ajuda. Não se acanhe. Se a luta está grande, coloca teu pedido de oração aí nos comentários da live do pastor Fernando, para que o pastor Fernando também te ajude em oração. Se você conhece pessoas que vivem uma vida santa na presença de Deus, que têm intimidade com Deus, aleluia, que pagam o preço para viverem distante, longe do pecado, para poderem manterem a sua comunhão em dia com Deus, peça essas pessoas para te ajudar em oração, para pedir socorro por você. Aleluia, a palavra de Deus diz, orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Vou mostrar aqui para você, olha. Não tenha vergonha disso não, de pedir ajuda a pessoas que você sabe que tem vida consagrada, tem vida com Deus, que orem em teu favor numa hora dessa. Aleluia. Olha aqui o que diz aqui a palavra, olha. Olha aqui, ó. Olha aqui o que diz a palavra. Aqui, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, viu aqui, ó? Orai uns pelos outros. Então, é bíblico você pedir que alguém ore por você, porque a palavra está falando aqui, olha. Orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então você pede uma pessoa que é um justo, um santo,
uma pessoa que tem comunhão com Deus, a oração dessa pessoa pode muito também em seus efeitos. E é o que Josafá faz aqui. Ele junta todas as pessoas de Judá, olha aqui comigo na ponta da caneta, olha aqui, ó, para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então, meu amigo e minha amiga, está aqui uma revelação maravilhosa da palavra de Deus para você que está em luto. Pede para alguém também jejuar por você, buscar a Deus em teu favor, orar por você. Aleluia! Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina a oração de vários justos. Entendeu agora? A palavra de Deus diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se você pedir várias pessoas que são homens e mulheres de oração para incluir você nas orações delas, aí a vitória está mais do que garantida. Porque se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, quanto mais várias pessoas orando pela mesma causa, em teu favor. E foi o que aconteceu ali, né? Vieram pessoas de todo Judá para buscar o Senhor, para pedir socorro ao Senhor. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Lembra quando Pedro foi preso e o rei Herodes prendeu Pedro na intenção de executá-lo para ganhar apoio dos judeus? Aí o que aconteceu? Eu vou mostrar para você. Aqui é Bíblia, meu irmão. Aqui é Bíblia, meu irmão. Aqui não tem enrolação, não. Aqui é tudo dentro da palavra. Então tá aqui, ó, em Atos 12, tá? Olha aqui o versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. E por que ele estava sendo guardado na prisão? Porque o rei Herodes iria executá-lo. Ele ia ser executado pelo rei Herodes. Mas, enquanto Pedro estava preso, guardado na prisão, olha aqui na ponta da caneta, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então Pedro já estava sentenciado à execução, a pena capital. Mas, enquanto ele estava lá guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele. Então olha aqui a oração em conjunto, pela mesma causa. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, ou seja, para ele não fugir, para Pedro não fugir, o rei Herodes deu ordem que dois soldados ficassem algemados com ele dentro da cadeia. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então tinha guarda algemado com Pedro dentro da cela, e fora da cela havia guardas também guardando a prisão. Tudo para ele não fugir, tudo para ele ser executado. Mas a igreja, olha aqui o poder da oração, olha aqui o poder da oração. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aí o que acontece? Versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo... Deus mandou um anjo lá na prisão, meus irmãos. Deus mandou um anjo lá na prisão. Levanta-te depressa, disse o anjo para Pedro, que ele estava dormindo lá. E caíram-lhe das mãos as cadeias, as algemas. E disse-lhe o anjo: cinge-te
quer dizer, coloca teu cinto, ata as tuas sandálias, amarra aí o cadastro da tua sandália. E ele o fez assim. Disse-lhe mais o anjo: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Então olha aí, ó, o portão eletrônico. Aleluia. Mas não foi o controle remoto que acionou aquele portão para se abrir, não. Foi o poder de Deus. O portão se abriu pelo poder de Deus. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Vira aí? Enquanto a igreja orava, Deus mandou lá o anjo. Deus mandou o anjo, meu irmão. Deus mandou o anjo, minha irmã, tirar Pedro da prisão. E foi assim mesmo que foi feito, porque a igreja estava lá orando por Pedro. Então aprenda isso aqui, ó. Aprenda a pedir, tá? Socorro ao Senhor. E aprenda a pedir que outras pessoas também orem por você, te ajude na oração. Não tenha vergonha disso não, é bíblico. É ensino da palavra de Deus para você aqui nesta live. Não lute sozinho não, mas peça ajuda na oração. Louvado seja o teu nome, o nome do Senhor. Quando você for no culto, na igreja, faz lá o seu pedido de oração e manda lá para o altar, para quem estiver no altar orar em teu favor. Faça isso, irmão. Faça isso, irmão. Eu lembro de um episódio, um fato, um testemunho, de que uma irmãzinha alugou a casa dela e depois de um tempo ela precisou da casa. Só que para quem ela alugou não queria sair da casa. E as pessoas que estavam morando na casa dela de aluguel falou que ninguém ia tirar elas de lá não. E ninguém ia tirar elas de lá. Aí o que essa irmã fez? Por 2 anos ela mandava o papelzinho lá para o pastor orar pelo pedido dela. Aí teve até alguém que ficou incomodado no culto, que todo culto lia o papelzinho da irmã, pedindo a Deus para a casa dela de volta. Aí alguém chegou para essa irmãzinha e falou assim: escute bem, ô irmã, Deus já sabe da tua necessidade, não precisa ficar mandando esses papéis todo culto não. E a irmãzinha falou: não, enquanto a minha casa não for restituída, eu não vou me cansar de pedir a Deus, que eu quero a minha casa de volta. E ela continuou, até que depois de algum tempo, Deus usou alguém para falar com ela: hoje eu estou enviando o meu exército na tua casa, e dentro de poucos dias você vai colocar o teu pé dentro da tua casa. Aí, depois disso, ela foi lá na casa e a casa estava vazia. O pessoal que estava morando lá vazou. Aí ela ligou para eles, o que aconteceu, que eles vazaram, eles falaram que ninguém tirava eles de lá. E eles falaram que deu uma praga de formiga lá dentro da casa, que não teve pesticida que dava fim naquelas formigas. Então esse foi o exército que Deus usou. As pessoas que falaram que ninguém tirava eles daquela casa, Deus tirou com formiga. E é claro que quando a irmã entrou na casa dela, não tinha uma formiga lá. Não tinha uma formiga na casa. Eu estou contando isso para você, para que você aprenda a contar com a oração de pessoas que são homens e mulheres de Deus. Por isso que eu sempre digo aqui na live: você tem um pedido de oração, coloca aí nos teus comentários. Coloca aí nos comentários da live, que eu vou interceder por você. Eu sempre leio os comentários, vejo lá os pedidos de oração, eu oro. Louvado seja Deus. Foi o que Josafá fez. E vamos continuar aqui o texto, para a gente aprender a ter vitória
quando o inimigo vier pelejar contra a nossa vida. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Uma outra coisa que Josafá fez aqui foi ir na casa do Senhor. E o que se faz na casa do Senhor? Oração. O que Jesus disse? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então está na palavra de Deus, meu irmão. Está na palavra de Deus, minha irmã. Se tem alguém aí falando mal da igreja, que não precisa ir na igreja, que você pode ser crente de qualquer outro jeito e não precisa ir na igreja, eu vou te dizer com toda a autoridade que há no nome de Jesus. Repreende esse demônio. Isso é o demônio falando com você. Porque o demônio quer ver a tua derrota. O demônio quer ver você longe de Deus, da casa de Deus, da palavra de Deus, de tudo que é de Deus. É isso que o demônio quer. Então, quando o demônio usar a boca de alguém para falar para você que você não precisa perder tempo indo na igreja, repreende esse diabo aí em nome de Jesus. Já aqui, ó, o mal se levantou contra Josafá, aqui, ó, uma grande multidão veio a peleja contra Josafá. Josafá entrou no jejum. Josafá foi buscar o Senhor. E aqui diz, ó, ele foi para a casa do Senhor, que estava lá em Jerusalém. Aleluia. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém. E qual era a congregação? A casa do Senhor, a casa de Deus, a casa de Deus, a casa de Deus. E quem está falando isso para você, meu irmão? Quem está falando isso para você, minha irmã? É quem vive há mais de 40 anos dentro da casa do Senhor. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Pastor Fernando vive há mais de 40 anos frequentando a casa do Senhor. E dentre esses mais de 40 anos não teve um ano que eu fiquei longe da casa do Senhor. São semanas após semanas, meses após meses, anos após anos na casa do Senhor. Por quê? Porque a casa do Senhor é a casa de oração. É lá que você vai dobrar o teu joelho, clamar a Deus, pedir que outras pessoas que têm a mesma fé que você interceda a Deus por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então tá. Josafá estava lá na casa do Senhor, em jejum, pedindo socorro ao Senhor, mas não parou por aí. Olha aqui no versículo 6. Agora ele vai começar a suplicar. O que é a súplica? É aquela petição que você rasga o teu coração diante de Deus. E é o que ele vai fazer agora. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Eita Deus! Então ele vai suplicar a Deus, mas já declarando que Deus é aquele que tem toda a força e poder, e que não há quem possa resistir o poder de Deus. Veja bem, veio uma grande multidão, está aqui, ó. Vem contra ti uma grande multidão, mas ele tinha fé no poder de Deus.
Por isso ele clama, ele suplica, ele roga. Aleluia! O poder de Deus é o que você vai fazer na igreja, na casa do Senhor, meu irmão, minha irmã. Está passando por problema, está com luta. Aleluia! Vai buscar a Deus, vai orar, se você quer vitória. E é isso que a palavra está ensinando para mim e para você aqui. Olha aqui o versículo de número 7 agora. Ele continua orando, olha aqui, ó. Ele continua falando com Deus, ó. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Então, olha o que ele fala aqui na oração. Ele fala dos feitos de Deus no passado, daquilo que Deus já tinha feito em favor do povo dele. Então, se você quer fortalecer a tua fé no Senhor, no poder de Deus, traga à tua memória aquilo que Deus já fez na tua vida. Ao invés de você estar achando aí que é o teu fim, que a luta está muito grande, que você não vai conseguir resistir, lembra daquilo que Deus já fez e coloca isso na tua oração. Senhor, assim como tu me deste livramento em tal tempo, eu estou crendo, Deus, que o Senhor vai me dar livramento agora também. É exatamente isso que se fala na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 8. E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então é isso que o crente faz, é isso que aquele que crê em Deus faz. Vai na casa de Deus, clamar a Deus, aleluia. Não importa o tamanho da angústia, o que importa é que Deus vai ouvir e vai livrar, aleluia. Mas isso é para quem tem fé, isso é para quem tem temor da palavra de Deus. Então, em vez de você dar ouvido o que o homem te diz, o que o desigrejado te diz, o que o capeta fala para você contra a igreja, dê ouvido, meu irmão, dê ouvido, minha irmã. Aqui é Bíblia, aqui é a palavra para você, palavra de vitória. Aleluia. Eu creio que eu estou falando aqui com pessoas que querem vitória, que querem vencer o mal. E a palavra está nos dando aqui a iluminação de como deve ser a nossa atitude quando o mal vem contra a nossa vida. Aleluia. Não é ficar desviado, não é ficar fraco, não é desistir, chutar o balde, jogar a toalha, não, 1000 vezes não. É você buscar o Senhor, é você clamar o Senhor, aleluia, e Deus vai te ouvir, meu irmão. Está aqui, ó, e tu nos ouvirás. E não somente Deus vai te ouvir, mas Deus vai também te livrar. Deus vai te livrar. Esse demônio aí que está querendo destruir teu casamento, Deus vai te livrar dele. Deus vai botar esse capeta aí para correr. Deus vai mandar fogo e vai queimar esse capeta aí em nome de Jesus. É exatamente isso que vai acontecer. Oh, aleluia. Oh, glória. Versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Então veja que ele está dizendo tudo o que está se passando. Ele fala aqui dos inimigos que vieram contra ele. Para quê? Para tirar ele da terra que Deus deu a ele, que Deus havia dado a Abraão, o amigo de Deus, que Deus havia dado a descendência de Abraão, e Josafá era um descendente de Abraão. E agora, Deus, essa terra que o Senhor deu para Abraão, teu amigo,
E para a descendência de Abraão, agora está vindo aí, olha aí, ó, os filhos de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, querendo nos lançar fora da herança que nos fizeste herdar. Então é o que o Satanás quer fazer com a tua vida. Ele quer tirar a bênção de Deus da tua vida. Ele não quer que você seja herdeiro de Cristo. Ele não quer que você receba as promessas que Deus tem feito. Ele quer ver você desviado, incrédulo, longe de Deus, da palavra, longe da igreja. É isso que Satanás quer para a tua vida. Mas não dê oportunidade ao diabo de te destruir, de fazer com que você seja um derrotado. Não. Em nome de Jesus. Aleluia. Aprenda a andar na luz da palavra, meu irmão. Aprenda a andar na luz da palavra, minha irmã. Versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força. E olha aqui que ele é humilde. Ele sabe que ele não tinha força. Ele não tinha poderio militar para vencer aquelas 3 nações. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Então ele reconhece que ele mesmo não tinha condições de vencer aquela grande multidão. Aleluia. Por isso que a gente tem que buscar a Deus, irmão. Porque tem muitas situações na nossa vida que a gente não tem como escapar. A gente não tem como ficar livre de certas calamidades, de certos desastres, de certos ataques do adversário. Mas Deus é aquele que pode todas as coisas. Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, enquanto ele reconhece aqui que ele não tinha força, mas veja mais o que ele vai dizer. E não sabemos nós o que faremos. Então ele reconhece que ele não tinha força para enfrentar os seus inimigos e também nem sabia o que fazer para vencer os inimigos. E se essa é a tua situação, o problema está tão grande na tua vida que você não sabe o que fazer e também não tem força para fazer nada por você mesmo. Aprenda aqui com a palavra de Deus o que Josafá fez para vencer e o que você pode fazer também para ter vitória. Olha aqui, ó. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Veja só. Em nenhum momento Josafá fraquejou na fé. Em nenhum momento ele se desviou, ele se enfraqueceu por causa da luta. Pelo contrário, ele manteve os olhos dele fixos em Deus, porque ele sabia que o socorro dele viria do Senhor, como está lá no Salmo 91, versículo 2: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então declare aí, coloque aí nos comentários: meus olhos estão postos em ti, Deus. Os meus olhos estão postos em ti, Deus. Coloque isso. Aleluia. Que eu duvido que esse demônio aí vai derrotar você. Eu duvido que este mal aí vai prevalecer contra a tua vida, se os teus olhos estão fixos em Deus. Versículo 13: e todo Judá em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então vejam que todos foram buscar o Senhor, todo Judá.
aleluia, as crianças, as mulheres, os filhos, todos buscando a Deus. Aleluia, aleluia. Por isso que Josué bradava: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, porque toda família deve buscar o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14. Então vejam que até aqui o versículo 13, Josafá está clamando, está orando, está suplicando a Deus. O povo está pedindo socorro para Deus, em oração, em jejum. Agora chegou a vez de Deus falar, porque oração é isso. Oração é dialogar com Deus. Você fala, mas você também ouve Deus falar. É assim que acontece na nossa vida de oração. Oração não é um monólogo. Não é você ajoelhar, falar 10, 15, 20 minutos, seja lá qual for o tempo, e acabou de falar, levanta e vai embora. Não. Você fala, mas Deus também tem que falar. Você tem que deixar Deus falar com você também. E é o que vai acontecer agora, ó. Olha aqui o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha aí, ó. Quem que é o Espírito do Senhor? É o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus. Aleluia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Então tinha lá na congregação, que é a casa de Deus, um tal de Jaaziel, que o Espírito Santo veio sobre ele. Porque o Espírito Santo, ele usa os seus vasos, e nós somos vasos do Senhor. Então o Espírito do Senhor vai usar aqui o Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jaiel, filho de Matanias, levita, ele era um servo de Deus, dos filhos de Asaf, ou seja, ele era um músico da casa do Senhor. E Jaaziel disse, olha aí, ó, ele disse pelo Espírito do Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Então Jaaziel estava lá, junto com Josafá e o povo, buscando a Deus. Aí o Espírito Santo tomou ele, e aí ele começa a profetizar no meio da congregação. Olha aqui, ó. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Então o Jaaziel estava lá buscando a Deus junto com Josafá e o povo. Aí o Espírito Santo toma ele no meio da congregação, e aí o Espírito Santo começa a falar através da boca desse Jaaziel aqui, ó. Então você tem que crer nisso, que Deus usa os seus profetas, Deus usa os seus vasos, Deus usa aqueles que buscam a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E olha o que o Espírito do Senhor falou: dai ouvidos todo Judá, porque é o que tem que acontecer quando Deus fala, meu irmão. É o que tem que acontecer quando Deus fala, minha irmã. Não adianta Deus falar e o nosso ouvido está fechado. Não adianta Deus falar e o nosso coração está duro que nem pedra. Aleluia. Quando Deus fala, o nosso ouvido tem que estar aberto. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Então Deus vai falar com todo mundo. Não vai ficar ninguém de fora ali. Aleluia. A palavra de Deus é para todos que buscam o Senhor. A palavra de Deus é para todos que buscam o Senhor. Todos ali estavam na casa do Senhor, buscando o Senhor com jejum e oração.
E agora Deus fala: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais. Então a primeira coisa que Deus fala: não temais. Não temais, não tenha medo do inimigo. Por que não devemos ter medo do inimigo? Porque Deus é maior. Se Deus é na tua vida, meu irmão, se Deus é na tua vida, minha irmã, você não pode ter medo do inimigo. Por que não? Porque o teu Deus é maior. É maior do que o inimigo. Deus é maior na tua vida, irmão. Olha o que diz aqui Isaías. Olha o profeta Isaías sendo usado aqui por Deus para a tua vida. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou abrir aqui, ó, Isaías 41. Ó, aqui, ó. Aqui, ó, na ponta da caneta, Isaías 41. Olha o versículo 10. Olha que lindo aqui, ó. Não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Viu aí? Você não precisa ter medo do inimigo, porque Deus, sendo na tua vida, Deus é maior do que os teus inimigos. Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te dou força, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Viu aí? Então não temas. Aleluia. Aleluia, não temas. Por maior que seja a tua luta, não temas. É a palavra de Deus aqui, ó. É o Senhor falando. Essa palavra aqui, Deus reservou para falar o teu coração nesta live. Não temas. Você está com luta? Não tema. Satanás está querendo cirandar com você? Não temais. Você está sendo caluniado? Não temais. Tem um demônio querendo acabar com o teu casamento? Não temais. O diabo está querendo destruir a vida dos teus filhos? Não temais. Nem vos assusteis. Nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Então é o que Deus fala com você agora. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. O que acontece muitas das vezes, que muitos são tomados pelo medo, pelo pânico, vivem assustados, abalados, porque ficam olhando para a grande multidão, ao invés de olhar para o Senhor. Não importa se o teu problema é grande, Deus é maior. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. E aqui vem o que Deus quer falar contigo nesta noite, nesta hora, nesta live. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Entendeu agora? A peleja não é vossa, senão de Deus. Josafá, ele era um homem de Deus. Ele era um servo de Deus. O povo de Josafá era o povo de Deus. Então, aqueles que são de Deus, quando o inimigo se levanta contra, para fazer mal, ele não está se levantando contra a minha vida e contra a tua vida, que também somos de Deus. Ele está se levantando contra o próprio Deus. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Lembra do que Jesus falou para Saulo de Tarso? Saulo perseguia a igreja, Saulo maltratava a igreja, Saulo até mesmo dava o voto
da pena capital contra os cristãos. E quando ele pediu cartas às autoridades de Jerusalém para perseguir a igreja lá em Damasco, aí olha o que acontece quando ele estava de viagem a caminho de Damasco. Diz aqui, olha, capítulo 9 de Atos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Presta atenção aqui. Olha a voz. Olha o que a voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem que ele estava perseguindo? A igreja, os discípulos do Senhor. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Viram aí? Viram aí? Saulo estava perseguindo os discípulos do Senhor, mas na verdade, a perseguição dele era contra o Senhor. E é o Senhor quem diz isso, ó. E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, quando Deus diz aqui, através do profeta Jaziel, o levita Jaziel, que a peleja não é vossa, senão de Deus, é porque aquela grande multidão se levantou, foi contra Deus, porque aquele povo que Josafá pertencia era o povo de Deus. Aquela terra foi herança de Deus para os descendentes de Abraão. Que esse povo, que Josafá era rei, eram os descendentes. Então, meu amigo, minha amiga, saiba de uma coisa: quando Satanás se levanta contra você, quem vai pelejar contra ele não é você. Quem vai pelejar contra o Satanás é o Senhor. E por quê? Porque o Senhor diz aqui para você, olha, a peleja não é vossa, senão de Deus. E aí Deus vai dar a estratégia para eles terem a vitória. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Então, vai prestando bem atenção. Deus disse: a peleja não é vossa, porque a peleja é de Deus. Mas Deus manda eles irem ao encontro do inimigo. Aqui, ó, amanhã descereis contra eles. E Deus diz aonde que o inimigo está e por que caminho eles deveriam ir. Aí, versículo 17, Deus continua falando. Deus está usando aqui a boca do Jaziel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Então, mesmo Deus mandando eles irem na direção do inimigo, Deus diz para ele, ó, não é para pelejar não. Nesta peleja não tereis de pelejar. Vocês vão na direção do inimigo, mas não é para pelejar não. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Então eles iam ao encontro do inimigo, mas vendo o inimigo, eles deveriam parar, se aquietar,
Para quê? Para verem a salvação, o livramento do Senhor. Ó Judá e Jerusalém, não temais e não tenham medo, nem vos assusteis, não entrem em pânico. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, no outro dia, eles deveriam ir ao encontro do inimigo. Mas Deus fala para eles não irem com medo nem assustado, porque a presença de Deus seria com eles. E é tudo que eu e você precisamos para ter vitória contra o mal. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Aleluia! Por isso que a gente busca o Senhor, para que a presença de Deus seja na nossa vida. Louvado seja Deus. Versículo 18 agora. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Então, queridos, adore a Deus. A vitória é de quem adora. A vitória é de quem se humilha. Olha aqui, Josafá se prostrou, o rei se prostrou com o rosto em terra, botou a boca no pó. Você quer vitória? Se humilha diante do Senhor. Você quer vitória, meu irmão? Você quer vitória, minha irmã? Adora o Senhor. Para com esse negócio de fraqueza. Tudo quanto é luta, você fica fraco, fica fraca. Tudo que é problema, você já pensa em se desviar. Tudo que é mal que acontece, você já balança na fé. Em nome de Jesus, vai adorar o Senhor. Vai colocar a tua boca no pó. Talvez assim haja esperança para você. Aleluia. Versículo 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos do Coatitas e dos filhos do Coraitas, para louvar o Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Então, ao invés deles se armarem para a guerra, como Deus havia dito que a peleja não era deles, mas era de Deus, então o que eles fizeram? Começaram a louvar o Senhor em voz muito alta. Aleluia! Aleluia! Então louve a Deus. Adore o Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia! Não deixe de louvar a Deus por causa da luta, por causa do problema. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Então, olhe bem, Deus usou em profecia o Jaziel. E agora, Josafá, como líder do povo, está dizendo ao povo: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. Porque a vitória vem para quem crê. Tudo é possível aquele que crê. Quando Jesus mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro, a irmã de Lázaro, Marta, disse para o Senhor Jesus: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias o defunto. E o que foi que Jesus disse para Marta? O que foi que Jesus respondeu para ela? Marta, Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você quer vitória? Creia, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Aleluia, aleluia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então creia que Deus tem poder para te livrar de todo mal.
Aleluia. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas. Você precisa crer também nos profetas do Senhor, no profeta de Deus. Quem são os profetas de Deus? São aqueles que Deus usa a boca deles para falar com você. O profeta é a boca de Deus aqui na terra. Então, quando Deus está usando alguém para falar a palavra dele para você, creia, não seja incrédulo não. Não fica com dúvida não. Creia no profeta. Se você sabe que a pessoa é de Deus, que Deus usa, que a pessoa tem a vida consagrada para Deus, não coloca todo mundo no mesmo balaio não, ninguém presta. Mas creia que Deus tem os seus fiéis aqui na terra. Um dia o próprio profeta Elias pensou que ele era o único. E Deus disse para ele: Elias, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Aleluia. Elias pensou que ele era o único que ainda era fiel a Deus. E Deus disse para ele: não, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho para Baal, que são fiéis a mim, Elias. Então Deus tem os seus fiéis, Deus tem os seus profetas, e a Bíblia diz: crede nos seus profetas, no profeta de Deus. Não coloca tudo no mesmo balaio e fica blasfemando, não. Em nome de Jesus. E prosperareis, quer dizer, você vai ser bem sucedido. Aí tudo vai dar certo para você. Mas você tem que crer em Deus. Crer nos homens, nas mulheres que Deus usa, nos seus profetas. E prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Josafá colocou os cantores, os músicos, na frente dos armados, na frente da infantaria. Aleluia. Aleluia, Deus já havia dito: nessa peleja não tereis que pelejar. Então os armados, os militares foram tudo para trás, e os cantores ficaram tudo na frente do exército. E Josafá disse: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Você consegue fazer isso, meu irmão? Você consegue fazer isso, minha irmã? Em meia luta, louvar ao Deus? Hein? Por maior que seja o levante do adversário na tua vida, você consegue cantar o hino da vitória, mesmo que o inimigo ainda esteja aí tentando fazer farra na tua casa, na tua família, no teu casamento? Louva a Deus. Creia que a vitória já é tua, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Josafá e foram desbaratados, assim que eles começaram a louvar o Senhor com júbilo. O que é louvar com júbilo? É com alegria. É com alegria. Quem está alegre canta. Aleluia. Você tem certeza da tua fé em Deus, da tua vitória em Deus? Então alegra o teu coração e louva a Deus com alegria, ao tempo que começaram com júbilo e louvor. O Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O Senhor desbaratou o inimigo. O Senhor começou a pelejar contra o inimigo de Judá e de Josafá. E que hora que Deus começou a batalhar contra os inimigos de Josafá? Quando eles começaram a louvar o Senhor com júbilo, com alegria. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso faz me lembrar, sabe de quem?
de Paulo e Silas. Lembra de Paulo e Silas? Eles apanharam, foram açoitados em praça pública, foram presos lá em Filipos, acorrentados no tronco e todo com o corpo todo ferido, ensanguentado, cheio de dores. Ao invés deles blasfemarem, murmurarem, olha o que diz aqui a palavra aqui, ó. Eu estou em Atos, capítulo 16, Atos 16. Olha aqui o versículo de número... Deixa eu achar aqui, melhorar aqui a imagem. Versículo de número 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. Eles estavam presos no cárcere interior, tendo sido açoitados na praça pública de Filipos. Olha aqui, ó. Eles foram açoitados com vara e pelados. Olha aqui, ó, os magistrados, os juízes lá de Filipos, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. Depois disso foram lançados na prisão, no cárcere interior, com os pés acorrentados no tronco, mas cheio de dores, feridos, humilhados. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Você consegue fazer isso? Em meia dor, cantar hinos a Deus? Você está sendo humilhado e mesmo assim você abre a tua boca para louvar a Deus? Paulo e Silas fizeram isso. E por que isso está aqui na palavra? Para a gente aprender a ser crente, para a gente aprender que Deus, Ele é digno de ser adorado, não só quando Ele está nos dando bênção, mas quando o mal se levanta, nós também podemos e devemos louvar o Senhor. E Paulo e Silas fizeram isso, cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então é exatamente isso que acontece na tua vida, meu irmão, minha irmã, quando você abre a tua boca em meia luta para louvar, para adorar, para cantar hinos ao seu Deus. Enquanto você canta o teu hino para Deus, aleluia, as portas vão se abrindo, as prisões vão sendo despedaçadas, um terremoto, aleluia, muda a tua história, aleluia, e Deus joga o teu inimigo por terra, desbaratado, atônito, aleluia, porque Deus é maior na tua vida, irmão. Deus é maior na tua vida, irmã. Aleluia, aleluia. Ao invés de abrir a tua boca para murmurar, aleluia, cante um hino para Deus. Faça isso em nome de Jesus. Você entrou aqui, não foi à toa não, foi para você aprender a ter as atitudes certas no meio da tua luta aí, para que você tenha a vitória de Deus na tua vida. Então, no tempo que eles começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada, o Senhor desbaratou o inimigo, o Senhor, aleluia, começou a pelejar contra o inimigo, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se, ou seja, o próprio inimigo começou a se destruir lá entre eles, porque Deus fez isso, Deus fez eles próprios se destruírem. Oh meu Deus, faça com que esta irmã creia no teu poder,
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Versículo 24: entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão do inimigo, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou, nenhum. Estavam tudo estirados, aleluia, caídos por terra, enquanto eles louvavam, Deus pelejava por eles, enquanto eles louvavam, Deus dava vitória para eles. E é o que você tem que fazer, é o que a palavra de Deus está te ensinando. Abra a tua boca para louvar, para cantar hinos para Deus, enquanto você está aí na tua casa louvando. Mesmo que a luta seja grande na tua vida, Deus está agindo. Tenha fé que Deus está jogando todo o mal por terra na tua vida, em nome de Jesus. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Olha só, além de Deus dar vitória a eles contra o levante do inimigo, Deus ainda abençoou eles com objetos preciosos. Havia tantos objetos preciosos que eles não conseguiram levar de tudo de uma vez. Eles ficaram 3 dias saqueando o despojo, porque era muitos objetos preciosos, ouro, prata, bronze, pedras preciosas, enfim, aleluia, tudo aquilo ali resultou em bênção, é o que Deus quer fazer na tua vida. Se Deus permitiu esse problema, essa luta, se Deus permitiu, aleluia, que o inimigo viesse contra você, é porque Deus quer não somente te dar vitória, Deus quer te abençoar. Deus quer, aleluia, fazer maravilhas na tua vida, aleluia, aleluia, aleluia. 3 dias saquearam o despojo, porque era muitos objetos preciosos. Foi 3 dias, aleluia, recolhendo a bênção de Deus, aleluia. É o que Deus vai fazer, Deus vai mudar a tua história, Deus vai te abençoar tanto que não vai ter lugar na tua despensa, não vai ter lugar no teu guarda-roupa, não vai ter lugar nos teus armários para você, aleluia, colocar tudo que Deus vai derramar de precioso na tua vida. Ah, meu irmão, minha irmã, creia que depois desta luta, aleluia, vai vir não somente uma grande vitória, mas uma grande bênção. É o que a palavra está falando, que eles levaram 3 dias saqueando o despojo, porque era muito, e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. E eles continuaram louvando, adorando, aleluia, aleluia, porque Deus é digno, Deus é maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, essa é a palavra de Deus para o teu coração. Eu quero orar por você e com você agora, mas antes de orar, deixa eu dar aqui um bem-vindo para quem eu estou vendo aqui na live. Deixa eu ver aqui: Simone Maria, Janice Maria, Kátia Cristilene Fernandes, quem mais está aqui? Creuza, muita gente querida aqui, aleluia. Elisete Cristina, Pirenópolis, enfim, todos que estão aqui, Magno César, Cauã Oficial, Joaquina Gonçalves,
Sejam todos bem-vindos, Robson, Luzanira Vaz, Maria Aparecida, José Edson Silva, amém, boa noite, José, Maria Barcelos, Eneli Santos, Cauã, Edjane Santos, enfim, muita gente, centenas de pessoas aqui na live. Sejam todos bem-vindos. E antes de orar ainda, eu quero pedir com muito carinho a cada um de vocês que não saia sem deixar o like. É importante para que a plataforma entenda que o conteúdo é bom e possa notificar mais pessoas, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Se você puder, também compartilhe aí com seus amigos, seus familiares esta live. E quem não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever, é de graça. E se você quer uma oração específica, coloque aí nos comentários o teu pedido de oração, que eu estou sempre orando pelos pedidos que eu encontro nos comentários das lives que eu faço, amém? Então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra e queremos Te agradecer por essa revelação que a Tua Palavra tem nos trago, de como deve ser a nossa atitude diante da luta, diante do levante do inimigo. Oh Pai amado e querido, temos aprendido com a Tua Palavra que em situações como essa devemos, Senhor, buscar o Senhor em jejum e oração, louvar o Senhor, mesmo que ainda o inimigo esteja nos atacando. Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia, seja quem for aqui, ó Deus, que me ouve agora, que esteja enfrentando uma grande luta, uma situação, ó Deus, de adversidade, de dificuldade, seja qual for o problema que esteja assolando a vida dessa pessoa, a família desta pessoa, Pai, joga todo o mal agora por terra, meu Deus, todos os planos do inimigo venha desfazer agora, conceda a este teu filho, a esta tua filha, a estratégia, para que ela tenha a vitória, meu Deus da glória, em nome de Jesus. Dê vitória a todo o teu povo, a todos os teus filhos, tuas filhas que se encontram aqui nesta live e aqueles que virão assistir esta live que ficará, Senhor, aqui no canal do pastor Fernando Reis de Oliveira, em nome de Jesus. Tudo isso eu te peço, te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Então eu vou encerrar dando a bênção apostólica, mas te peço mais uma vez, não saia sem deixar aí o teu like. Recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e a sua família, agora e para sempre. Amém. Amém. Jaziel Silva, Alisson Ferreira, Ayrton Oliveira. Até a próxima live.